Se faz tanto quanto a minha mãe fazia. E eu vejo que não foi uma boa escolha assim no momento que eu saí para trabalhar fora. Hoje eu consigo enxergar isso, porque eu já tive pensamentos feministas pela influência que vem da nossa sociedade na nossa cabeça, né? Uhum. E depois, quando a gente vai amadurecendo, que os filhos vão crescendo, a gente consegue enxergar melhor. Uhum. Hoje eu falo assim, gente, eu nunca quis ser feminista na vida, mas eu era e não sabia. Não sabia, né? Hoje eu não quero... eu falo assim que o que as feministas hoje propõem para as mulheres não é o que as mulheres realmente querem. Porque o que nós mulheres queremos, o que eu vejo as minhas próprias colegas de trabalho, que a maioria das mulheres gostaria de estar em casa cuidando da sua família e dos seus filhos. E esse trabalho duplo é um peso muito grande nos ombros das mulheres. E às vezes a gente acaba não conseguindo ser tão boa mãe como a gente gostaria de ser. Pois é. Mas quem aguente, né? Chega já em casa cansada, agora vamos... Então a gente tem que se desdobrar. O sacrifício é muito maior da gente querer ser homem e querer ser mulher. Pois é. Não é bom. É aquela casa com duas cabeças e sem coração, né? Não adianta quando a mulher deixa de querer ser coração, coitadinha. Aí fica muito triste para as crianças. A ternura da mãe é fundamental. E para a mãe ser eterna, ela tem que estar um pouco descansada. Já começa a trabalhar fora de casa, já... E eu digo também que a gente não consegue servir a dois senhores. E é lógico que aí quando o serviço te exigir mais, você não vai poder ser relapso lá no serviço, né? Então o que vai acabar acontecendo? Você deixa a família para ser melhor lá. Então, na realidade, a gente tem que ser melhor mãe. E isso a gente tem que, né, se desdobrar mais. Então, não é uma coisa boa. Se a mãe tem possibilidade de ficar em casa, ela faz muito bem ficar em casa. Quem está ouvindo esse programa deve se lembrar que eu já trouxe a minha mãe aqui e ela falou a mesma coisa, porque ela ficou em casa porque ela fez opção. Ela podia fazer como as colegas dela que fez depois da escola normal, que ela fez aqui em Brasília, normal, no Elefante Branco. Depois ela poderia ter feito mestrado, doutorado em pedagogia, mas não. Ela abdicou, começou dando aula no supletivo, depois até isso ela desistiu só para ficar conosco. E ela deu aqui o testemunho de que, fazendo isso, ela foi muito mais útil, né, para nós, deu maior glória a Deus do que ela se tivesse corrido atrás de títulos e as chamadas realizações profissionais, né? Mas como eu só acordei agora, hoje eu ensino isso para as minhas filhas. Eu falo, minhas filhas queiram ser mulheres. Então, quando vocês forem escolher uma profissão, pelo menos escolha uma profissão que te dá possibilidade de ser mãe quando você quiser ser mãe. Isso. Não deixe seus filhos para outras pessoas cuidarem, para as creches educarem. Horrível, eu né? moro em frente a uma creche, todos os dias eu vejo as mães deixando os filhos, aquilo me dói o coração. Quando as crianças ficam chorando lá, quando as crianças aparecem cedinho, não tem nem possibilidade de dormir um pouquinho até mais tarde, né? Isso é muito doído. Creche parece ter sido uma invenção comunista e não deveria existir em famílias estruturadas, né? Creche deveria ser uma coisa para aqueles filhos de alcoólatras, de drogados, para famílias que não tem onde colocar, coitado, enquanto não encontra uma família adotiva, que fique na creche, mas para famílias que se casaram, estáveis, eu acho uma judiação deixar a criancinha lá, né? Muitas vezes a mulher sai para trabalhar porque o homem não consegue, às vezes, fazer a despesa de casa, comprar as coisas para casa, e muitas realidades também que a gente vê que o homem consegue, né? Mas uma vez me perguntaram, uma professora minha, não vou dizer o nome porque estamos em público aqui, mas ela era meio feminista e eu dizia que ela deveria, o papel fundamental da mulher era um papel de mãe no lar, né? Mas ela disse, e se a mulher não tiver dinheiro ou se o marido dela não tiver dinheiro para sustentar, será que vai deixar o filho passar fome? Eu dei a ela uma resposta interessante. Eu diria, eu preferia passar fome com a minha mãe do que ficar cheio de comida numa creche sem ela.
O companhia da mãe parece que serve também de alimento já para alguma coisa da gente. Assim, muitos homens, a gente vê, igual eu estava falando, muitos homens, eles ganham um valor bem razoável para sustentar a família, para comprar tudo para casa. É porque o consumismo, às vezes, atrapalha esse lado da pessoa querer ter mais, querer ter um carro mais novo, querer ter uma marca melhor, né? Então, assim, de querer se apresentar melhor para a sociedade. Mas se você quiser viver e comprar coisas básicas, o necessário, você consegue, né? Lá em casa a gente vive assim, a gente não olha a questão de marcas, a gente olha a questão de necessário, né? Então, a gente tem um carro grande porque a única marca boa é a JB Interiores Planejados. Quando a gente tem muitos filhos, não é porque eu comprei um tênis para um que eu tenho que comprar para todos. Eu sempre ensinei isso a eles. Eu vou comprar para aquele que está precisando naquele momento. E eles vão compreendendo que não é porque um ganhou que todos têm que ganhar. Então é a necessidade de cada um naquele momento. Lá a gente trabalha assim, com os filhos deles, dos homens, principalmente os homens, deles aprenderem a trabalhar. Porque o homem é o provedor do lar, então ele tem que aprender desde cedo que ele tem que fazer a sua parte. Você está falando como um antifeminista. O homem é o provedor do lar. Isso. Tá certo. Tá certo mesmo. Uma feminista ia apedrejar você ouvindo essas coisas, mas é verdade. Se ele não quiser ser o provedor, a mulher dele não vai poder ser uma boa mãe, né? E aí, das famílias que a gente vê, que muitos já divorciaram ou separaram, eles inverteram essa posição, né? E não dá certo. Não dá. Não dá certo. Quando eu comecei a trabalhar, que eu na época eu ganhava um pouco mais que o João, eu senti que isso fazia muito mal para ele. Então eu comecei a rezar e pedir para Deus que ele desse um salário que fosse melhor que o meu, para que ele pudesse. Então, assim, e Deus me ouviu. Eu falei assim, que às vezes se eu tivesse ficado em casa e rezado, talvez teria sido melhor. Já pensou, né? Deu certo. Então, é Deus quem cuida da gente. Tá bom. Então, vamos imaginar um caso típico aqui. Uma mulher chega na segunda gestação e logo perguntam para ela o quê? Quando a senhora você vai se ligar agora, não vai? Aí já aconteceu com a senhora isso ou em outras vezes? Todas as vezes. Todas as vezes, né? Alguma gestação foi difícil? Não, nenhuma, graças a Deus. As minhas gestações são tranquilas, eu tenho uma saúde muito boa. Inclusive a minha médica dessa última gravidez falou assim, se você não me dissesse que tem 8 filhos, eu diria que você tem somente 3. Olha. Pelo estado de saúde que você tem. Inclusive ela me falou assim, se você quiser ter mais, a sua saúde permite. Parabéns. Então, assim, mas assim, as perguntas, hoje eu acho engraçado, antigamente eu chorava. Porque às vezes quando a pessoa via a gente com a barriga grande, falava assim, de novo? De novo? Isso é uma ofensa para uma mãe que está grávida. É, sim. Né? Porque é uma vida que você está levando. Em vez de dar os parabéns, da repreensão, né? Dar os pêsames. Parecia que eu estava com a doença grave, um câncer, sei lá. Mas assim, e aí as pessoas falam assim, agora você vai operar, né? Aí eu falo assim, operar de quê? Eu não estou doente? Pra não dar uma mal resposta, aí eu levava na brincadeira. Mas assim, as perguntas básicas que a gente escuta, são todos do mesmo pai? Maldade. Muita maldade. Pai quem cria, né? Hoje eu aprendi a rir dessas, porque eu sei que são as perguntas que eu sempre escuto. Puxa vida. Eu falo assim também, pai é quem cria. Não. Então, assim, essas são as poucas, né, que a gente escuta. E então, assim, muitas vezes são ofensas, mas eu aprendi a conviver com isso e a oferecer isso também. Oferecer a Deus, né? Porque é uma cruz que a gente carrega por a gente fazer a vontade de Deus. Não, a gente está nadando contra a correnteza, então a gente sabe que a gente vai enfrentar esse tipo de coisa. Quando a gente opta por ter uma família grande, a gente recebe muitas críticas, né? Muito perseguidos, nós somos bem visados pelas pessoas, olha, não é assim, mas a gente não deixa nada a desejar, a gente dá o nosso testemunho, vamos na missa, participamos na comunidade,
fazemos parte da equipe do curso de noivo, trabalho com os noivos, já trabalhamos com os noivos há muitos anos. E assim, a gente gosta de sentar no primeiro banco, não para aparecer, mas para ensinar para os meninos que tem que prestar atenção, tem que participar. Então, assim, um dia nós tínhamos trocado de igreja, estava em outra missa devido ao horário com os meninos. A irmã falou assim: seu João, o que aconteceu? Que o senhor sumiu da missa lá? Eu falei: não, nós estamos em outra igreja, porque ficou mais conto pra gente ir lá por causa dos meninos. Ela falou assim: o senhor tem que ir, só do senhor sentar na minha frente, o senhor já está dando um exemplo para todo mundo. Eu falei: não, se o senhor estiver pensando nisso, vou sentar lá atrás. Mas na realidade, assim, a gente nunca deixou de levar os nossos filhos desde que nasceram na Santa Missa. Essa é uma parte importante. As pessoas perguntam assim: mas como que vocês conseguem aquelas crianças ficarem quietas na missa? Mas é o seguinte: a família que reza em casa, ela também ensina a criança a se comportar. Vocês rezam em casa? Sim, nós rezamos em casa. Porque quando a gente reza em casa, não é aquela célula em casa, não, correndo, fazendo bagunça, mas é ali que a gente vai educando, ensinando para a criança que o momento de oração é um momento que a gente tem que ter respeito. E a gente percebe que a família, quando a criança corre muito na igreja ou faz muita bagunça, é porque a família não tem aquele costume de rezar em casa, porque é em casa que a gente aprende. E aí eles vão aprendendo com os outros. Então, qual é a hora que vocês destinam para a oração? A gente reza. O João, como ele fica mais em casa, aí ele reza com os meninos. Ele tem um dia da semana, porque a gente nunca consegue reunir todo mundo. Aí tem um dia que ele estimulou, mas assim, sempre que eu estou em casa à noite, a gente reza o terço juntos. Isso. Isso é bom, né? Por isso que a mulher tem que estar em casa, a gente consegue reunir. Então, se a gente vai sair, a gente vai em algum passeio, a gente aproveita rezando o terço no carro. Ali a gente consegue reunir todo mundo dentro do carro, é mais fácil. Uma família grande é difícil de reunir. E geralmente eu gosto de levantar cedo, pelo menos os que ficam em casa, fazer uma pequena oração com eles. Uma coisa que eu achei muito interessante esses dias, a Heloísa fez 1 aninho. Aí esses dias eu chamei as crianças para rezar. Quando eu comecei a rezar, que eu fiz o nome do Pai, eu percebi que ela estava com a mãozinha assim. Eu pensei: mas eu nunca ensinei a Heloísa a refazer o nome do Pai, ela já está fazendo o nome do Pai. Então, do jeitinho dela, mas ela já sabe. Então, quando a gente fala assim: Heloísa, faz em nome do Pai, ela já coloca a mãozinha assim. Então, quer dizer, a criança aprende, né? É com a gente, rezando todos os dias. Ela só tem 1 aninho, não fala ainda, mas ela sabe o que é em nome do Pai. Tá aí, parabéns. Então é o testemunho vivo, né, que fala mais do que as palavras que voam, né? Então, um casal aberto à vida, um casal que por enquanto tem 8 filhos, quem sabe vai ter mais ainda, se Deus quiser. Um casal que não é milionário, mas tem uma maior riqueza, que é a graça de Deus, e os filhos batizados, não é? Recebendo os sacramentos, acredito que já fizeram a primeira comunhão também. Já fizeram a primeira comunhão, o Lucas, a Isabela, a Ana Laura já fez crisma. Né? A Isabela, é bom que os ouvintes saibam, foi minha aluna de bioética, tá bom? Boa aluna, aliás. Ela já faz faculdade, o Lucas também faz faculdade, né? Então, assim, a Ana Laura está terminando o ensino médio agora, né? Então, assim, a gente tem várias fases lá em casa, tanto de criança até adolescente. A casa é muito grande? A nossa casa ela é em média 200 metros, 250 metros de área. Nós tínhamos uma outra casa, vendi e construí essa casa maior. Vamos lá, né? Traduz para nós aqui, quantos quartos ela tem? Lá é assim, nós temos um quarto grande para os homens, um quarto grande para as mulheres e o nosso quarto. E na outra parte da casa a gente tem um quarto da Isabela e o quarto do Lucas. Porque eles passaram da idade e eles não conseguem ficar no quarto com os pequenos. Não consegue? Agora tem quartos individuais, né? Tem quartos individuais, porque eles alegam uma certa idade. Estou entendendo. Eles alegam que os meninos mexem nos livros, mexem no celular deles, mexem nas coisas deles, então eles... Entendi. Não era minha intenção.
Não era então são apenas 5 quartos, né? Isso, 5 Uma quartos. casa modesta, né? Sem contar com os suítes, que mais? Na realidade são 3 suítes, os 2 quartos tem um banheiro. Tudo em MDF? Tudo em MDF. Casa de carpinteiro? O espeto lá é de ferro. É de ferro, né? Tá bom. Não, tá bom, estou gostando de ver. Estamos aqui no estúdio Zoom.